Salve, salve, estagiário, estagiária. Tamo de volta, hein, Mari? Mais um. Mais um e contando. E hoje aqui com a presença ilustre do Guga, que tava na nossa primeira etapa do programa já, né, cara? Tava lá, sou veterano aqui. Já Sou veterano em todos os sentidos já. E agora você viu, né, meu? A gente desenvolveu aqui, o estúdio tá mais profi e tal, equipe técnica. Tá legal pra caramba aqui. Tá chique. O melhor de tudo, ter o Abel Ferreira me olhando de... Aí se eu for falar alguma besteira, eu penso aqui, cabeça fria, coração. Coração. Quero. Deixa aí. Abraça aí. Isso aqui. Ó. Jabá não pago, esse livro é maravilhoso. Inclusive tatuei aqui, Olha lá. cabeça fria, coração quente. Ó. Homenagem a maior português da história do mundo. Homenagem história dos a pais. nossa produção também, que é lá do Rio, lá pelos lados do Rubro Negro aí, ó. É homenagem Ah, é? a eles também, pô. Mandar um abraço aí pra todos pai do eles Flamengo. aí, Andreas Pereira. Em nome de Davidson, um abraço aí pra vocês. Bom, galera, antes da gente continuar o nosso papo, aquele bom e velho recadinho pra você aí que quer ter ou ainda não tem um projeto audiovisual, podcast, videocast, videoaula, tudo, a Oca 77 é o seu lugar. Então vai lá no Google Oca 77 ou no Instagram estúdio.oca77, fica na Avenida Angélica, número 1814, bem centralizado, do ladinho da Paulista, do ladinho do metrô, pra você que quer ter um podcast, um videocast ou algum projeto audiovisual. Então vai lá, conversa com o pessoal, que o atendimento é fera, né, Mari? É isso. Pra o quê? Tirar o seu projeto do papel. É, tá ligado, mas já tá ligada já. Bom, Guga, mano, vamos começar, velho. Primeira coisa, é a pergunta padrão aqui. Você já foi estagiário? Não, Olha. Mas você já exerceu alguma função pra tal? Porque você é da música e do futebol. Na música, geralmente, começa como road e tal, não sei o quê. cara, acho que não. Não, Não, acho não que viveu não. essa vida de perrengue que todos já tiveram. Não, vida de perrengue eu vivo, não como estagiário. Só não teve alcunha de estagiário. Exatamente. Só não tava escrito. E, mano, o que chegou primeiro na sua vida? O futebol ou a música? Foi o futebol. Foi o futebol com... Meu pai sempre foi esportista. Aham. E meus tios também. Meu tio Dodge foi campeão mundial pelo Sírio, era da seleção brasileira. Meu pai jogou basquete. E desde pequeno eu fui goleiro. Sempre gostei de ir no gol, desde 4 anos. Eu tenho até foto minha no areião, assim, a trave gigante, eu pequenininho com o braço aberto, assim, super legal, depois eu mostro. E sempre gostei de jogar no gol, então o futebol chegou antes. Quando eu era adolescente, eu joguei basquete também, até muito por influência da minha família. Mas o basquete nunca foi minha paixão, embora eu tenha chegado muito mais perto de ser profissional do basquete, que eu joguei até juvenil. Caraca. E aí nessa época eu larguei o futebol. E aí a música chegou mais ou menos nessa época da minha vida, quando eu tinha uns 14, 15 anos. E aí eu comecei a frequentar as bandas e tal, que eram meus ídolos, Cássia Eller, Paralamas. Comecei a ir muito show e comecei a conhecer os músicos e tal. E aí eu vi que era o que eu queria pra minha vida, né? Mas logo que eu larguei o basquete, eu voltei a jogar futebol, que era minha paixão mesmo. No esporte eu sempre gostei muito mais. Tanto é que depois que eu parei de jogar basquete, eu nunca mais vi basquete. Assim, eu não vou bater pelada, eu não vou jogar pelada de basquete, eu não vou em racha. Com quantos anos você parou? Com 17. 17. Porque eu não... Você jogava em clube, essas coisas? Joguei no Pinheiros e tal. Caraca. E aí eu fui até o limite. Eu já não aguentava mais, mas... Enfim, eu me lembro que eu comecei a jogar menos, porque eu comecei a ficar baixo. E... Você era armador. Armador. E aí, eu joguei, inclusive, mini mirim infantil, era eu e o Marcelinho Huertas. Você jogou com o Huertas? Ele era do meu time. Cara, que legal, cara. Que loucura. A gente é Sempre amigo foi até hoje. Sempre foi um fenômeno. Sempre fora da curva, sempre, desde pequeno. Sempre. E pra mim foi muito bom, porque a gente treinava junto e era posição, né? Então eram os dois armadores e a gente treinava, fazia tudo junto no treino. Contra um, marcar e tal. Pra mim era muito bom, porque ele era o melhor da categoria, assim. Era ele, e ele sempre se manteve como melhor, né? Um dos melhores. Então, até hoje, né? O Huertas é legal que ele foi muito bem na NBA e também na Espanha. Sim. Que é um dos melhores basquetes do mundo. Sim. Depois da NBA é o basquete espanhol. E ele agora com 40 anos segue batendo recorde lá na Europa e tal. O Marcelo é fenômeno, assim.
E aí eu voltei a jogar futebol e a música virou a minha profissão. Então eu consegui eu segui fazendo as duas coisas e são as minhas duas paixões, assim. Quando me perguntam o que você gosta mais, eu falo, cara, eu não consigo Não dá pra escolher. escolher. E eu acho que elas andam muito juntas, assim. Eu acho que são muitos pensamentos que eles se equivalem na música e no esporte, não só no futebol, mas no esporte, do lance de grupo, de pensamento de grupo. E até eu tava comentando, eu mesmo me interrompi aqui, que quando eu tava querendo parar de jogar, perdão, eu fui jogar um jogo em Bauru, em Franca. No basquete. E eu não entrei, faltava, sei lá, 9 minutos do último quarto, eu entrei, perdi 2 bolas, a gente tomou 2 contra-ataques e ele me tirou. E aí eu voltei no ônibus, assim, triste, cara. Eu falei, cara, eu não quero mais estar aqui. Eu já não... Eu sinto Não que eu é já isso, né? não tenho a dedicação que eu tinha. Eu já não entrego mais. E aí, 6 horas, 7 horas dentro do ônibus, joguei 2 minutos, mal. E aí eu cheguei em casa, no dia seguinte, e não fui pro treino. Não fui treinar. A gente ia treino, eu não fui. Tava puto que não tinha jogado, tava puto com a situação toda. E aí eu falei pro meu pai, pai, quero parar de jogar. Ele falou, não tem problema nenhum, só que você vai até o final do ano. Porque se É você compromisso, né? começou, você vai até o final. Os caras contam com você. E isso foi, cara, um aprendizado que eu tive ali, que eu levo pra tudo hoje, assim. Eu não desmarco nada, principalmente se for no dia. Eu vou ferrado, vou doente. Não e quando desmarcam comigo, eu fico louco, bicho. Se eu marco um date e desmarcam no dia, eu fico louco. Eu falo, não quero mais essa porra. Eu nem saber. Então também foi um não me negócio chama mais. que eu aprendi no esporte, que eu levo muito assim na minha vida, que meu pai me ensinou. Só falo, tudo bem, mas Tem esse vai. compromisso, né? Enfim, aí foi isso. O esporte do alto rendimento, ele exige muito isso, né? Principalmente sim, com essa questão do grupo, lidar com o grupo e tal. Você quer falar? Não, eu ia perguntar. Aí você acabou saindo, então, decidiu parar. E aí, quando você migra pro futebol, você vai pra alguma categoria de base ainda? Ou já? Porque Não. você falou que você já era juvenil, já tá mais velho, né? eu Mais tinha difícil. 17. É bem mais E difícil eu não- entrar mesmo. Sim. E eu nunca tive pretensão de jogar futebol profissional, até porque na época que eu poderia ter jogado, eu optei pelo basquete. E eu nunca tive estatura para jogar futebol. Como eu sempre fui goleiro, eu tenho 1,78 m. Uma vez eu fui jogar um campeonato nos Estados Unidos de futebol e o técnico era do Rio Branco, de Americana. E ele falou pra mim, eu me destacava, eu sempre fui um bom goleiro, assim. E perguntaram pra ele falou, pô, não dá pro Guga, de repente, fazer um teste lá no Rio Branco? Ele falou, cara, nem vai que você vai perder tempo, você não tem tamanho. Eu não tinha crescido ainda, eu cresci com 17, 18 anos. Então eu nunca tive pretensão. E aí depois veio o lance do Fut 7, que foi o trem que passou e eu peguei, mas que aconteceu, não foi que eu fui atrás, foi uma coisa que aconteceu e que deu muito certo. E como assim. aconteceu? Alguém te chamou, falou, vamos aí, então um negócio novo vai rolando? Porque o Fut7 é meio como o Society, né? É o Society. É o Society, Só que é o Society Só organizado. que é com Perfeito. um nome Perfeito. mais chique, só pra dizer que não é, né? Exato. É isso. E aí foi meio nessa na várzea e tal. Eu tava jogando campo, sempre joguei campo, Uhum. e o Pinheiros se inscreveu para jogar uma liga brasileira. E aí eu ouvi os papos lá dentro de que era um campeonato grande e que o vencedor do campeonato ia para jogar um campeonato em Montevidéu e não sei o que. Aí eu ouvi aquilo e falei, cara, eu quero jogar. E aí eles falaram assim, mas você não gosta de Society? Eu falei, não, mas eu gosto de competição. E nessa época, aí as coisas andam muito juntas. Eu tocava com o Paulo Ricardo e com o Thiago Abravanel, ao mesmo tempo. Caraca. E os dois me mandaram embora na mesma época, coisa de um mês, assim. Então eu viajava sem parar e de repente, do nada, Não viaja não, mas... acabou. E era uma época que eu tava treinando muito na Fechando Gol. Eu treino na Fechando Gol, que é uma academia só de goleiro, né? Que é do Zete e do Guilherme Setúbal, que é um amigo meu, Faísca.
E eu tava treinando muito, tava com uma idade boa, tava muito bem. E aí falaram, pô, então vamos jogar, você quer jogar? Vamos. Aí que acontece as coisas. O nosso técnico era o técnico da seleção brasileira, o Batata. O nosso primeiro jogo foi contra o Curitiba, na Liga, que era um time que tinha o Chay. O Chay Que tá no Ceará agora. Tá no Ceará. Aí tinha o Juan, eram mais ou menos uns 6, 7 caras. Juan, ele é do Rio. São os caras do futsal que jogavam, Silvanei, que era o pivô da seleção na época, o Juvenil, que era o zagueiro, enfim, tinham 6, 7 caras da seleção. O técnico do Curitiba era auxiliar do Batata. E esse primeiro jogo, a nossa estreia, o Hugo, que é o presidente da Futebol 7 Brasil, que realiza todos os eventos, estava assistindo. Cara, eu fiz o melhor jogo da minha vida. Fechou o gol. Cara, foi 3-2 para eles na última bola, assim, no final. E assim, eu peguei bola que era... Eu não sabia de onde vinha. Só que assim, eu não sabia que tinha seleção brasileira, que tinha campeonato mundial, que tinha Copa do Mundo. Joguei muito bem. E todo mundo que precisava saber de você tava lá. Assistindo o jogo. Tava lá. Caraca. Segundo dia a gente jogou contra o Rio São Paulo, que era o time do Macaé, não sei aquele negão. Sim. Sabe que é o Macaé? Pô, peguei pênalti e não sei o que. Nós perdemos os 3 jogos, mas eu joguei bem, muito bem os 3 jogos. Fez o campeonato da vida ali. Exatamente. Aí, cara, eu comecei a ouvir papo de que tinha... Aí eu soube que tinha seleção brasileira, porque o Bruno Mendes, que era um dos caras do nosso time, era o nosso 10, ele foi convocado, ele tinha sido convocado. E aí mas quando eu pedi pra jogar, eu não sabia. E aí depois dos jogos, eu comecei a ouvir seleção, não sei o que, seleção, e eu fiquei na minha. Falei, cara, seleção brasileira, meu primeiro campeonato. Uhum. Ali você tava com quantos anos? Tava com 35. Caramba, depois de um bom tempo, assim, ter parado, principalmente o basquete e tudo mais, né? Aí ficou aquele buraco, eu fiquei sabendo que tinha convocação para a Copa do Mundo. Era o primeiro campeonato, pós-liga. Aí fiquei na minha e tal. E eu vi uns boatos lá pelo clube de seleção, de não sei o que, e não comentei nada em casa, assim. Falei, eu não vou criar expectativa para ninguém, vou tentar não criar para mim também, embora seja um negócio que você fala assim, cara, será que é possível um negócio desse? Muito bem. Eu me lembro que eu fui fazer um show, e aí ia sair a convocação da seleção, e nesse dia eu recebi uma ligação do Rato, o Rato era diretor de marketing da CBF, que não tem nada a ver com o futsal. Falou, irmão, me passa seu endereço que eu tô te mandando um presente aí hoje. Do nada. Chega pra mim uma caixa com o uniforme do Alisson, de jogo. Camisa, shorts e meia. Porra. Chegou um preto, um verde e um cinza. Ele falou, irmão, escolhe um pra você e dá o outro, um pro Davi e um pro Fabrício, que são outros 2 goleiros nossos amigos. Eu escolhi o preto, eu falei, cara, eu ganhei um uniforme da seleção brasileira no dia da convocação. Eu falei, será que é um sinal? Será que vem aí? Vem aí também. Aí eu fui fazer um show, cara, eu fiz o show com o celular na mão, assim. A convocação sai às 8h30. Aí começava o show, eu tocando aqui, olhando o celular. Eu avisei o cara da banda, falei, irmão, eu tô esperando uma notícia aqui, e guardei pra mim. Saía do show e tinha um jogo. Aí eu fui pro jogo, eu era do time do Bruno Mendes, que tinha sido convocado já. Sim. Aí quando eu tava no caminho, saiu a convocação, meu nome tava. Eu falei, cara, não é possível. Que loucura. Aí... E foi muito legal, porque nós fomos em 3 goleiros. O de praxe no futsal é levar 2 goleiros. Mas o Batata, ele gostou muito de mim, assim. A gente não era próximo, mas ele gostou do meu jeito, do jeito que eu jogava, e achou que podia ajudar lá e me levou. Eu fui de terceiro goleiro, na verdade. E joguei 2 jogos nessa Copa. Onde foi? Foi em Curitiba. Em Curitiba, esse Mundial. E aí na seleção eu fiquei 3 anos. Quando acabou a Copa, ele me mandou uma mensagem falando, pô, eu acertei muito em ter te levado, porque você tem um espírito de grupo que, pô, num grupo tão heterogêneo assim, eu precisava de um cara igual você, porque em qualquer seleção eu acho que tem muito ego, né? Porra. Sim. Muita coisa. E eu sou um cara... Não só seleção, qualquer grupo que tem futebol envolvido tem ego. Eu acho que qualquer esporte, viu? Posso falar pelo bolso.
E aí eu me dei muito bem com todo mundo, assim, Vassoura, Chay, que eram os caras que eram as estrelas. Vassourinha tava jogando, né? Que era do salão, né? Tava. Ele era o nosso craque, assim. Ele ia jogar muito. Pô, ele e o Chay no mesmo time, cara. Aquela seleção lá era sacanagem. Era a melhor que eu vi, assim. E vocês não ganharam, né? Ganhamos. Vocês ganharam? Nós ganhamos, 2018. 2018, Campeão. Aí, 2019, nós ganhamos a Copa América, que foi em Porto Alegre. Aí fomos pra Itália jogar outra Copa e aí perdemos. Aí fomos terceiro, perdemos do México na semifinal. E todos, você tava explicando pra gente em off, todos esses campeonatos, eles são, tipo, períodos ali. A Copa do Mundo aqui é 4 dias, 5 dias? Exatamente. Primeiro eles fazem o Mundial de Clubes, Aham. e aí são classificatórios. Você classifica seu time jogando ou a Liga das Américas, que é como se fosse a Libertadores. Lá na Europa tem o campeonato deles, na Argentina tem o que eles jogam lá, não sei o quê. Então, eles vão classificando e vão montando os grupos e tal, conforme você classifica. Às vezes tem alguns times convidados também. Aham. E o que rola muito é dos caras que são convocados para a seleção. Por exemplo, eu joguei o Mundial de Clubes por um time argentino. Eu já ia pra Itália e aí eles me colocaram pra jogar num time argentino o Mundial de Clubes. Aham. E que pra mim foi demais, assim. Primeiro porque eu sou fã do futebol argentino. E aí eles eram, os argentinos são muito legais, assim. Por incrível que pareça, né? A gente tem essa rivalidade, mas eu acho que eu tenho muito de argentino jogando. E aí também eu fiz um puta campeonato lá no Mundial por eles. Depois eles me levaram pra Argentina pra jogar o Sul-Americano, que a gente foi terceiro. E aí, cara, lá na Argentina, eu cheguei lá, eu nem imaginava, assim. E minha mãe foi comigo, foi até no ano passado. Legal. E aí eu cheguei lá, bicho, presente, roupa. Eu cheguei na pênalti lá, eu avisei que eu ia... Cara, os caras me deram... Aí tem torcida lá, né? Não é como uma torcida, mas tem umas pessoas que acompanham os times, assim. Aí, Legal, mano. pingente de prata, de chuteira. E Guga, quer um mate? Quero. Pum, mate. Guga, quer um café? Quero. Pum, café. Eu falei, cara, eu sou o Alisson. E aí, Legal. esses campeonatos aí, você chegava a treinar com o time antes? Não. Uma coisa é só... Na Argentina eu fui 2 dias antes, mas treinei 2 dias com eles. Mas o que não é o que Claro. super faz a diferença, mas é pra entender o grupo, né? Sim, Tudo é importante. E como ele é goleiro também, não, acho que não interfere tanto, assim, não é uma entender. igual... Na jogabilidade, bem menos. Então. É uma outra jogada que você às vezes não vai saber, mas... Sim. E o direito de transmissão desses campeonatos, cara? Tipo, tem alguém que transmite? Hoje tá no Sport TV. Tem o Sport TV que faz a transmissão, mas assim, YouTube e tal, Aham. rola também. Sim. Pelo canal da Confederação. Assim. Hoje ela é subdividida. Então, por exemplo, tem o futebol, como é que é o nome? De Curitiba, tem o... Sim. E elas são todas filiadas a Futebol 7 Brasil, mas cada um responsável pela sua região. Sim. E aí eles têm os streams deles e tal, e YouTube, né? A Sim. maioria. Os jogos principais passam no Sport TV, Sim. dos times de camisa, principalmente. E nas seleções, quais são as principais, assim, além do Brasil? Mais Brasil, tradicionais ali. Rússia, México. Rússia? Olha. Rússia, inclusive o melhor goleiro de futsal que eu vi chama Korshikov, é um russo que é um absurdo. Joguei com ele pelo Brasil e joguei no Mundial de Clubes pelo time argentino, CQC, joguei contra ele. Ele é um animal. Vê se é alto, forte pra caramba. Não? Ele é do meu tamanho, Aham. talvez até mais baixo, troncudo. Só que deve ter uma impulsão do caralho. Cara, ele é um absurdo, ele é muito forte, ele é louco. Ele é Russo, muito né? forte. Russo. Já tá a vodquinha já lá no banco, já. Também, Pra dar o gás. lá na Itália, eu queria esquecer o jogo, fui nos russos ali. Ai. E a Rússia, tá falando os russos, Mexicano. mexicanos. O Chile tem crescido muito, embora eu acho que ainda não seja uma potência. Eles ganharam do Brasil a última Copa América na final, que eu acho que foi uma zebra. Mas, assim, estão se organizando muito. Você vê o sistema de organização deles como vem crescendo, assim. Sim. De delegação, de ver, assim, uniforme, delegação, de empenho. É muito legal de Você ver. acha que é mais profissionalizado ali? Não, Ou não? não, Tá mas essa junção. de organização mesmo. Mas eu acho que os mais fortes são esses dois que eu falei, México e Rússia. México e Rússia e Brasil. É. Legal.
E aí você jogou a Copa do Mundo em Curitiba, aí a Copa América vocês jogaram em Porto Alegre. Isso. E aí você foi pra Itália jogar. Itália jogar outra Copa. E aí como é que foi essa Copa? E tipo assim, os italianos são bons igual no Era a tua primeira vez na Itália também? Jogando era. Eu já tinha tinha passeado. Já tinha ido tocar também. Tocar na Itália? Já tinha ido tocar. Porque a gente Só tem que que- fazer as duas sessões da conversa, né? Era astro do rock. A gente esquece. Inclusive lá eu conheci meu outro ídolo do futebol, que é o Felipe Melo, né? Conheci em Turim. Ele foi no meu show lá e eu cruzei ele aqui. Ele jogava na Juventus? Jogava na Juventus. Na época. E qual foi a pergunta mesmo? Da Itália. Italianos, né? Da Itália, como é que foi essa Copa tal? Essa Copa é aquela coisa que você quer esquecer, assim, né? Se tem alguma coisa pra esquecer, seria um jogo dessa Copa. Porque tudo foi maravilhoso, assim. O campeonato foi legal. O Mundial de Clubes eu fui muito bem, mas no jogo contra o México, que era a semifinal, eu errei uma bola quando tava 0-0, errei uma saída de bola, tomamos o primeiro gol. E aí nós demos a saída, perdemos a bola e eles fizeram o segundo. Então, assim, esse jogo é o Deixa pra lá. maior trauma que eu tenho. Assim, Vamos dar o 7 é esse. Mas o campeonato foi ótimo. Nós ficamos em terceiro, perdemos essa semi, depois ganhamos a terceiro e quarto do Chile. Uhum. Chile? De alguém. Tenho quase certeza que é Chile. E foi isso. Aí depois ainda joguei um Intercontinental que foi nos Estados Unidos, ganhamos também. Ganhamos do México na final. Nos Estados Unidos, como é que é desenvolvido lá o Futsal? Porque eles já estão fazendo esse movimento de investir mais no futebol, no soccer, né? É. Que não é... Tem muito mais brasileiro indo jogar. Tem o indoor soccer também. No soccer. Seria a mesma coisa? Não, as regras são diferentes, mas o indoor soccer lá é profissional. Eu fui num jogo lá que tem um amigo meu que joga na Flórida, Florida Tropicals, um negócio assim. Cara, é um show. Você vai assistir um show. O campo tem... parece aquelas arenas de hóquei, né? Que tem os vidros. Eu nem sabia assim. nem que existia. A bola não sai, e aí... Se sai Puxa o gol, gol. show de luz, tá? Saiu gol, show de luz, mostra o cara que fez o gol, apaga a luz, faz, aí é mascote rodando o tempo inteiro, tinha cara vestido de super-herói, tudo os caramba. É maluquice, e aí música durante o jogo, é meio doido, assim, o povo vai pelo show. É isso mesmo. Mas esse é profissional. E o futsal lá, pelo que eu vi, não era. Entendi. Até o time deles era bem fraco nesse campeonato. Acho que ganhou de 9, alguma coisa assim. E era ruim mesmo. E se eu não me engano, o Luan Telles, que era goleiro do Flamengo, que hoje tá na seleção, logo que eu saí, ele que foi pro meu lugar, o Luan eu acho que ele foi jogar indoor. Eu sei que ele foi contratado, ele se mudou pros Estados Unidos, eu acho que ele foi nesse esquema aí. Tem muita oportunidade pra quem quer depois jogar um profissional nesse sentido, vai pro indoor, porque quase não tem muito dos times também profissionais pra soccer normal, né? Então é difícil. E aí você tava falando pra gente que o futsal é uma modalidade amadora no Brasil hoje, né? E aí como é que funciona? Hoje você tá jogando no Atlético Paranaense, você falou pra gente. Você ganha por jogo, é um valor por jogo. Eu acho que cada um é de um jeito, assim. Tem gente que tem salário. Eu não sei, eu realmente não sei como é que funciona com todo mundo. Todo o mercado, né? Não, no Corinthians, por exemplo, cada um tinha cada um tem um valor, né? Cada um tem... Eu joguei no Corinthians, foi ano passado, foi 22, 21. Acho que quando você veio da primeira vez, tava jogando. Tava lá. Eu joguei 2 anos, joguei 2019 e depois 2021 ou 22. 21. Então lá a gente era separado, eram os caras que alguns ganhavam mais, como num time normal. Isso né? é normal, assim, mas salário ninguém tem. No Corinthians a gente recebia por mês. Tinha uma galera que tinha por você recebeu por mês. Por mês. E alguns times você recebe por jogo, então depende. eu não sei qual é o acerto de cada um. Assim. E na seleção, tipo, a viagem é bancada pela federação e você também recebe um valor por jogo, que é igual a seleção normal. Não. Seleção você não recebe nada. Você recebe você ganha a viagem. Agência do caramba. Mas você não tem grana, não. Entendi. E aí, cara, como que você vê hoje o futsal de quando você começou? Fazem quantos anos que você já tá jogando futsal, assim? Digamos, no Desde 18, né? 5 anos. 5 anos. Que é pouco, né? Sim. Mas nesses 5 anos, como que você enxerga? Enxergo que tá num caminho de profissionalização. Até eu digo que é amador,
porque grande parte dos times são amadores, mas alguns times são profissionais com uma estrutura, que são os times que têm ganhado tudo, né? Que é o Resenha, que é o BetSport. Resenha lá do Piauí. E eles têm uma estrutura, eles têm um centro de treinamento, eles têm estádio, tem uma quadra, tem dentro desse estabelecimento tem academia, eles treinam todo dia, eles ganham bem. Hoje em dia dá pra ganhar bem jogando futsal. Dá pra ser só essa sua profissão? Dá. Eu não peguei isso, né? Eu não peguei isso, mas eu acho que é um legado, né? Eu acho que a gente construiu isso daí. Sim. Pra molecada agora tem que pagar um japa pra gente. Agradecer aí, né? Mas esses times, a estrutura deles, e aí eles conseguem levar os melhores jogadores. Então, são os times que ficam muito à frente. É como a gente estava conversando, são vários campeonatos dentro de um campeonato, né? Talvez o campeonato do Atlético hoje, a gente quer competir com esses times. Mas talvez não dê pra ganhar desses times. O nosso campeonato é com o Curitiba, é com o Corinthians, é com a Ponte Preta. Sim. Esses times que têm uma estrutura e um dinheiro muito maior, eles saem muito na frente, né? Sim. E se você treina todo dia e vai jogar contra um time que pode ter os jogadores do mesmo nível, que treina uma vez por semana, você vai ganhar o jogo. É trabalho, é treino, não tem... Você vai estar mais preparado. E eles treinam 2 vezes por dia. Enfim, é uma estrutura... E você acha que esses outros clubes estão também encaminhando para ir para esse lado de profissionalizar mais, ter essa estrutura toda só pro futsal, ou ainda tá... Deixa esses daqui, né, em cima e a gente vai tentando aos poucos? Eu acho que isso tudo depende de visibilidade, porque aí vem o investimento. Não tem como, né? E eu acho que o passo tá dado, porque assim, hoje, como eu te falei, passa no Sport TV o jogo. Sim. Então você tem algum retorno de visibilidade que antigamente você não tinha. Você tendo visibilidade, você traz patrocínio. Você trazendo patrocínio, você traz melhores jogadores. Então eu acho que é um processo que não é de uma hora para outra, mas eu acho que ele vem sendo feito. E a Futebol 7 Brasil, que é gerida pelo Hugo Loureiro, né? É um cara que é um avião, assim, empreendedor, e ele é uma empresa, não é uma federação. E, cara, ele faz acontecer, assim. Ele faz acontecer. Ele organiza tudo, ou ele subdividiu agora, né? Por região, mas é um cara que é muito inteligente e ele faz a parada ser séria, assim, né? Sim. Então teria tudo para ser uma zona. E eu já vi muita zona acontecer, mas hoje eu vejo as coisas funcionando muito mais. Hoje a gente fica em hotel 5 estrelas. Quando eu fui jogar a Copa do Mundo em 2018, a gente ficou no hotelzinho do centro, que o elevador parava. Saca? Hoje, a última viagem que eu fiz com o Atlético, a gente ficou num puto hotel na Barra da Tijuca, com piscina de borda infinita. Então, assim, a estrutura tá melhorando muito. Que o dinheiro tá entrando, né? Que o dinheiro tá entrando. Então, eu acho que daqui pouco tempo, eu acho que vai ser profissionalizado de total, assim. É legal que você tá vendo isso, querendo ou não, num período bem curto de tempo, né? São só 5 anos que você tá nessa jornada mais com o futsal e já tem toda essa diferença, né, em pouco tempo. Então, tende a ser uma coisa que vai se agilizar para se estruturar melhor mais rápido, né? Eu acredito que sim. E eu queria te perguntar em relação a isso mesmo. Como que essa conta fecha? Os clubes, eles recebem igual que no profissional... Nossa, enrolei tudo. No profissional, é assim, o clube recebe um contrato, vai participar do Paulistão, da Conmebol. Assina, ele recebe um valor de cota que ele vai receber, né? Mais uma premiação por fase que ele for passando, por jogo que ele for ganhando. Como que funciona isso no futsal? Cada clube tem que correr atrás do seu, para começar, né? Certo. Então, assim, você tem um investidor, são como mecenas, assim. Tem cara que bota o dinheiro dele ali e ele investe porque ele gosta ou porque... Não sei, cada clube tem uma coisa. E o que acontece muito, que é muito prejudicial à modalidade, é de ser fogo de palha, assim. O cara que é extremamente vaidoso e que, de repente, ele é ou frustrado com não ter sido um dirigente de profissional ou não ter conseguido, ou não sei o que. Ele tem dinheiro, ele bota ali e ele quer ser o Eurico Miranda daquele time. Entendi. E aí ele perde 2 campeonatos e ele fala assim, pô, o dinheiro acabou. E aí os moleques estão na rua. Sabe assim? O time acaba.
Você tem um contrato, sei lá, de 1 ano com a camisa de um clube, porque é por camisa. A gente não tinha... Hoje em dia, eu acho que o Corinthians até tá... O clube tá junto com o clube, mas na época que eu tava, a gente tinha a camisa do Corinthians, a gente tinha o direito de usar a camisa do Corinthians, mas eles não davam nada pra gente. Via tudo de um patrocínio que a gente conseguiu, que bancava os custos de hotel, de passagem, de não sei o quê. E aí a Futebol 7 Brasil, ela vai fazendo por entre aspas, merecimento. Então, você ganhou o campeonato estadual, você vai com tudo pago pro brasileiro. Você ganhou o brasileiro, você vai com tudo pago pro sul-americano. Você ganhou o sul-americano, você vai pro mundial com tudo pago, que aí não sei aonde. Então eles vão fazendo mais ou menos por etapa, por resultado. Entendi. Então funciona mais dessa forma, mas você comentou sobre o Resenha, sobre esses times que têm essa estrutura. Então, na realidade, o campeonato ele não paga por vencedor, terceiro lugar, quarto lugar. Eu acho que ele proporciona outros campeonatos. Entendi. E aí você vai ranqueando. Exatamente. E aí você não tem o custo de ir pra, sei lá, quando nós fomos pro Mundial da Itália, o Futebol 7 Brasil bancou 100 pessoas indo pra Itália. Com passagem, hotel, alimentação. Delegação grande, cara. Gigante. Não sei... Porque aí, o que acontece? Vai o time que ganhou o Sul-Americano, com tudo pago. Vai o time que ganhou não sei o quê, então foram 100 pessoas. Entendi. Caraca. Então, assim, não é qualquer um que faz isso. Mesmo. Né? E é muito melhor você ir pra Itália jogar um campeonato do que o seu time ganhar 10 mil reais, você vai dividir e vai dar 500 reais pra cada um. Vocês dão uma viagem pra Itália. É a experiência, né? Também. Né? Pô, ir pra Itália de graça. Não paga nem o dinheiro, o amendoim do avião, pô. Hoje 500 conto. Não é? Se você for ver, as outras federações falam, mas eu vou jogar ali que eles pagam 7 mil reais pro campeão. Cara, 7 mil reais é uma passagem pra... Não dá nem, dependendo do euro, como tiver. E do loucura. É lógico. Sabe o que eu queria te perguntar? Você falou aí do Abel e tudo mais, né? Você é palmeirense, então. Eu sou. E como é que foi jogar com a camisa do Corinthians? Cara, eu tenho uma tatuagem do Palmeiras aqui. Meu Deus, e aí jogava com a camisa do... Era capitão do Corinthians, pô. Ô, louco. Eu vou te falar que no futebol tem muito disso, né? Lógico, lógico. Cara, tem isso, bicho. Quem joga bola, você tem um time. É porque você é apaixonado por... Sortudo é aquele 0,001% que vai jogar no time de coração, né? Que você ama, né? Só que quando você tá jogando, não tá nem aí pra camisa. Você vai jogar, você vai dar a vida pelo time que for, assim. E eu tinha muito orgulho de jogar no Corinthians, assim, porque é um time, pô, muito grande, né? Sim. Eu era capitão do Corinthians, pô, eu tinha orgulho demais, assim. Então eu falava com vontade, pô, eu sou goleiro do Corinthians, jogo no Corinthians. E, pô, dava vida ali. Sim. Não é o time que eu torço, eu vejo na TV, não torço pro Corinthians, mas quando eu tô jogando, cara, era o time que me abriu porta ali, que eu queria ganhar de qualquer jeito. Acho que o único time que eu não ia fazer isso é o São Paulo, porque eu não suporto São Paulo. Lá o Corinthians é o... Mas o Palmeiras tem time de futsal? Não tem. Não tem. Então tudo bem. Mas compreensível. E a torcida acompanha do Corinthians, mano? Cara... Porque eu vi uns jogos já, tipo, tinha uns 10 ali, mas até com um sinalizador cantando. Principalmente fora de São Paulo. Né? A gente foi jogar em Maringá, e aí vai torcida. E aí é foto, aí não sei o quê, porque eles realmente é o Corinthians, né? Então o cara que é corintiano, que mora em Maringá, que não vai em jogo do Corinthians, ele vai ver ali o time do Corinthians jogando uma outra modalidade. Então eu sentia que era mais fora de São Paulo, tinha mais torcida do que aqui. Do que dentro. Legal, cara. Eles acompanhavam mesmo. Sim, e torciam, e xingavam. e torcida contra também, né? E que é legal, que é muito legal. É isso que dá o gosto de você jogar, né? Tipo... E é muito perto, né? O Futebol 7, as quadras são... Não tem uma ou outra que tem arquibancada, né? Mas é grade. Então eles ficam ali, bicho, e aí o que a gente fazia... Caldeirão, né? Era revezar os goleiros, né? Então eu jogava no primeiro tempo e no Corinthians agora o Pel jogava meio tempo. Até treinei com ele hoje. E eu me lembro que como eu era capitão, eu ia tirar o par ou ímpar ali e eu sempre escolhia o lado pra jogar o meu tempo, que era o primeiro normalmente,
que não tinha torcida atrás. Então eu jogava com ninguém mexendo de saco. Aí segundo tempo era o Pel. E o Pel, ele é fogo, assim. Os caras xingam, ele olha pra trás. É encostado, né? Então ele tava xingando ele fazia uma defesa assim, dava uma olhada, eu falava, caralho, Pel, não faz isso, velho. Dá moral pra esses caras não, E eu sempre ia ali, e não falava nada pra ele, né? Mas eu escolhia sempre o lado que era mais tranquilo, assim. Cara, queira ou não, você tá escutando tudo ali. Sim. Você desconcentra. Você pode ser o cara mais concentrado do mundo. Qualquer coisa que fale aqui pra você tá escutando. Se você não focar muito, você sai do jogo mesmo. Sim. Assim, né? Não, é que às vezes os caras também vêm com piada. Nem querendo. Não, nem é de xingar, mas eu acho que pra mim me quebra mais quando é piada, sabe? Quando eles estão zoando, falando, que nem eu jogo vôlei, né? Então fica tipo, saca no juiz, uns bagulho assim, sabe? Aí você fica, mano, esses caras tão sacanagem com a minha cara, Sabe o que eu aprendi? Inclusive, nesse campeonato eu fiz muito e eu aprendi muito com o Batata, que era nosso técnico. Que ele brinca com os caras. Então, assim, o cara tá te xingando aqui em cima. Alguém falava alguma coisa pra mim, eu falava, não, o que eu fiz pra você? A pessoa... Quebra, né? Aí ele falou, uma mulher tão bonita falando isso pra mim. Bicho. Aí eu falei, ô irmão, para, vamos tomar uma junto depois. E aí os caras ficam assim. E aí agora lá no Atlético, eu já não sou capitão do Atlético, e aí eu joguei do lado que tinha torcida. Nós jogamos um jogo, foi um jogo difícil pra caramba agora, um dos últimos. E tinham umas mulheres atrás do gol ali. E em nenhum momento falaram comigo, assim. É óbvio que o Atlético não é o Corinthians. Sim. Eu acho que não tem uma raiva ali. Às vezes as pessoas têm raiva só por ser o Corinthians. É energia, né? E elas em nenhum momento falaram nada pra mim, assim. Nós ganhamos o jogo, eu ouvi elas xingando os caras do time deles. Aí acabou, passei ali atrás e falei, você estava aqui atrás do meu gol? Aí elas olharam meio assim. Falei, eu queria dizer que vocês são muito educadas. Que eu vim jogar aqui ano passado e, pô, o pessoal fica xingando, vocês foram muito educados, obrigado. Nossa, obrigado, pum. Ali, velho, você vai jogar contra qualquer um ali, então você tem que meio que... E tem jogador que gosta do xingamento também. Eu não. Em vários casos. Não, tem jogador Gabigol, tem uns caras ali que se motivam com isso, e tem outros, bem que você falou, que tem outros que caem com isso. Cara, quem trabalha com futebol sabe, dá nessas grandes arenas assim, a pessoa tá aqui, você vê o rosto dela, você vê ela te xingando, e é muito difícil não responder, cara. É muito difícil você não... É muito sangue frio. É muito sangue frio. Você tem que literalmente, assim, não existir mais som ali, só você pra focar, porque é muito difícil. E é o que você falou, tem cara que motiva e tem cara que vai pra baixo. Eu acho que eu não, nenhum dos dois, assim, eu consigo me manter. É óbvio, você não gosta que ninguém esteja te enchendo o saco, né? Um negócio que não me dá prazer. Sim, com certeza. Não tem eu. Mas sei lá, é compreensível também. Lógico. Tipo, que vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Lógico, mas é um negócio que, pô, se puder evitar jogar no que não tem. É melhor. E, cara, aproveitando da pauta futebol, antes da gente falar de música, é uma pergunta que eu quero muito fazer. Pra entender. Então faça. O Neymar, cara. O Neymar foi pro Al Hilal, foi pra Arábia Saudita e tal. Então tem muita gente criticando, falando, hip Neymar, acabou o futebol do Neymar e tal. E eu acabei vendo ali o contrato, realmente é 1 bilhão e 600 milhões por 2 anos de contrato, né? E aí, esse contrato acaba em 2025, no meio de 2025. E a Copa do Mundo é no meio de 2026. Então ele ficaria livre no mercado durante esse ano pré-Copa para jogar em qualquer outro clube. Como que você avalia essa escolha do Neymar, né? E se você fosse o Neymar, você faria o mesmo pensando que você é o Neymar, não você. Porque qualquer um falaria, eu vou ontem, mas porra, é o Neymar, cara. É o maior nome hoje, atualmente, do futebol brasileiro. Há muito tempo. Você falou 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600 por 2 anos. Isso dá por dia quanto? 1 milhão. 1 milhão por dia? Mais ou menos. Eu não vou nem responder o resto. Irmão, o cara tem 30 e poucos anos. Ele é esculachado pelo brasileiro. Ele é o nosso melhor jogador há não sei quantos anos. Cara, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, bicho. Ele joga onde ele quiser.
Ele não tem obrigação nenhuma de ser o melhor do mundo, ele não tem obrigação nenhuma de dar a Copa do Mundo pro Brasil. Tem mais 10 caras pra jogar com ele, mais 20 no grupo. Ixi, ele faz o que ele quiser. Se eu ganhasse 1 milhão e pouco por dia, pra não ter que mudar de profissão, pra fazer o que eu faço, pra jogar numa empresa ou pra trabalhar numa empresa teoricamente menor, ou com menos pressão, que pressão ele vai ter jogando nesse time? Vai ter. Inclusive o contrato dele, cara, além disso tudo, tem 80 mil euros de bônus por vitória. Não é bicho. 80 mil euros, o time ganhou, ele automaticamente ganha 80 mil euros. Vai ficar num hotel e vai ter um andar inteiro fechado pra ele, pra família e tal, todas as regalias e tal. Só que, cara, esportivamente é o papo que todo mundo tá falando, pô, não vou entrar no mérito do dinheiro tal, aquela coisa toda. Só que eu penso de uma outra forma. Eu ouvi uma análise sobre isso, que é uma análise inteligente. É importante entender o que o Neymar tá hoje sofrendo, né, no PSG. O Mbappé. Tudo começa no Mbappé. Ele tem um problema com o Mbappé já disse que não queria continuar com o Neymar. Né? Isso só não aconteceu porque o Neymar machucou no final da temporada passada. E aí o Mbappé falou, não vou renovar com o PSG. Claramente dando recado pro Neymar sair. O Neymar falou, tá bom, não tem problema, eu saio. Só que ele não tinha mercado na Europa, ele não tem mercado na Europa hoje para pagar o que o PSG queria que pagasse, né? Um atleta de 30 anos pagar 90 milhões de euros. Então, assim, muito complicado. Pô, vou aceitar, vou ganhar 1 bilhão e 600 durante 2 anos. Nesse ano pré-Copa, o passe é meu. E aí eu posso ir para qualquer outro clube do mundo. Certo. E é uma ligação do Neymar se oferecendo. Olha, o Guardiola, City. Pô, vocês me querem aí? Eu topo. Ah, e já pagar 5 milhões de euros por mês. Pô, não tem problema nenhum. O cara já fez independência. Então, querendo ou não querendo, pode ser uma estratégia também, esportivamente. Irmão, 1 ano treinando e jogando em alto nível, ele não vai parar de jogar lá. Então, assim, ele pode jogar num nível mais baixo, mas ele não vai parar. Ele vai treinar todo dia, ele vai jogar 1, 2 vezes por semana, deve ser uma vez lá. Lembrando que tem Cristiano Ronaldo, Kanté, Benzema. É só porque é o Neymar. Porque, assim, isso não pode ser nem discutível, cara. Uhum. É o que você falou, ele ainda tem 1 ano pra treinar, pra jogar antes da Copa num outro nível. Cara, ele tem que jogar a Copa, assim, ele não tem que pensar só, porque tem a Copa. Cara, tem a vida dele, velho. A vida dele não é a Copa do Mundo. Ele pode querer ganhar a Copa do Mundo, é óbvio que ele quer ganhar. Mas tem tanta coisa envolvida. Pô, a vida do cara, bicho. As pessoas ficam... É muito fácil apontar o dedo, né? Bota esse dinheiro aí na frente de qualquer um. Por mais que não vai, né? É um. Porra. Meu pai fala uma coisa sempre, não se faz desaforo pra dinheiro. Sabe? Foda. E não é nem o dinheiro, é a vida, né? Ele vai morar num lugar tranquilo, ele vai jogar um campeonato que não tem a cobrança que tem dele jogar num Barcelona, num PSG, num Santos. Um Santos. E eu não duvido, cara, do Neymar comprar o Santos, tá? Porque até lá o Santos pode virar SAF. Com essa grana, ele compra o Santos tranquilamente. Compra os 3 Santos. Cara, com certeza. Né? Isso é muito dinheiro, cara. Imagina você aí. Ia ficar grandão, né? Ficar grandão, E, mano, você tava falando da rotina e tal. Pô, vou jogar 4 dias, 3 jogos por dia tal, treinar. Você é patrocinado pela Pênalti também, então faz conteúdo ali pra Pênalti e tal. Lidando isso com a música. Com a rotina de ser um músico também no alto escalão ali. Como é que é isso, cara? Você conciliar as 2 profissões? Dá. Dá. Tô exausto. Mas é porque eu tava falando, essas últimas 3 semanas foram muito, muito puxadas. Hoje, por exemplo, eu acordei, fui treinar, fui pra Pênalti, precisava fazer material lá, pegar umas roupinhas, chuteirinhas. Aquele jeito. E vim pra cá direto, não almocei, não deu tempo. E isso que eu não tive nada de música hoje. Mas assim, normalmente eu dou aula, né? Dou aula de percussão. Hoje eu treino de 3 a 5 vezes por semana. Jogo de 2 a 3 vezes por semana. Aí quando eu tô em algum projeto que tem alguma gravação ou algum show especial, aí tem ensaio também. E aí, como eu tava te falando, nas últimas 3 semanas, a gente tava ensaiando das 11 da manhã às 6 da tarde, com Angra.
Aí, alguns dias eu ia mais cedo treinar, ia pra Fechando Gol, treinava assim das 10 às 11, chegava no ensaio 11h30, e aí a gente ficava até às 6 da tarde. E assim, cansativo pra caramba, mas dá. Viagem, às vezes bate muito viagem com show, mas eu tenho o calendário muito antes, né, do Futebol 7, por exemplo. Até eu tava te falando que eu jogo no Pinheiros. Obviamente, um jogo ou outro não dá pra você jogar, que tem show, alguma coisa assim. Mas também já perdi muito show, porque tem campeonato de 3 dias e eu falo, eu vou jogar, porque isso já estava marcado. Hoje, lá no Atlético, por exemplo, nós somos em 3 goleiros, né? Os outros 2 são muito bons também, o Gabriel e o Matheus. Então eu não preciso jogar sempre. E até esses campeonatos eu já não aguento mais jogar tanto. Então eu jogo meio tempo em um jogo, aí outro jogo joga os 2, aí eu volto no terceiro jogo, jogo mais meio tempo. Porque eu realmente não aguento, assim, eu tô com 40 anos. Você acha que o futebol 7 exige mais do goleiro do que o futebol normal? 200% mais. Por quê? Joga o jogo todo, joga com o pé o jogo todo, não para de chegar a bola, o campo é pequeno. Sim, então, chega a bola mais do que... Muito. E assim, as bolas são mais rápidas, Sim. O chute é mais de perto, né? Não tem como um chute de fora da área no campo que você dá 3 passadas e chega na bola. Não, é tudo ali cara a cara. Então o jogo exige muito mais do goleiro do que o campo. E eu já, né, embora eu treine todo dia, eu fui agora jogar esse último torneio em Maringá, no jogo da noite eu não consegui aquecer, assim, que meu corpo não ia. Eu falei, cara, vai o jogo, joga aí porque eu não aguento. Então cada vez mais eu jogo menos o fut 7. Eu achava que esse ia ser meu último ano, mas eu tenho visto que tô dando um caldo ainda, e acho que eu consigo ajudar muito, assim. Embora eu jogue menos, eu acho que são momentos, assim, que eu consigo entrar e que eu acho que ainda dá tempo. Por experiência, pela experiência que eu tenho. Então eu acho que às vezes eu vejo a molecada errar umas coisas que eu falo, puta, isso eu não podia fazer isso. E eu já, de tomar o gol, dificilmente você vai pegar uma bola que o outro não vai pegar, não é isso, mas é a forma de jogar. Eu tenho um jeito de jogar que foi o que me levou para a seleção, eu jogo sempre muito adiantado. Então eu antecipo muita bola que vem de trás e eu já saio, né, na intermediária, perto do meio do campo. Então é um jeito de jogar que é raro no fut 7. Eu vejo os outros goleiros, eles ficam mais travados e tal. Então você às vezes você evita um perigo de gol com uma tirada e fala, não foi um milagre, não foi uma defesa, mas a bola não chega lá. Então eu sinto que eu tenho algumas características que eu consigo ajudar e eu ainda, assim, fisicamente eu ainda tô bem. Então eu achei que ia ser meu último ano esse, eu acho que eu vou mais um ano. Vai puxar mais um e ver como que vai. E aí acho que já tá bom também. Eu gosto do Buffon, né, que vai ficar 5, mas só que ele ganhava pra ir bem até os 45, eu já consigo reduzir. Sabe o que me bateu agora uma dúvida? Esses campeonatos, assim, eles são divididos por idade também, não? Porque você falou que mistura com a molecada e tudo mais. Ou assim, tem master, como que é? Não, o fut 7 normalmente é livre. É livre mesmo. Principal, adulto livre já, né? Esses que eu jogo no Pinheiro são separados por idade. Ah, tem também. Tem, mas é campo, tá? Ah, sim, entendi. Não, porque vôlei, Jesus amado. Tem 500 mil, né? Não, no vôlei é assim, tem sub-45, sub-55, sub-75. Tem 70, 75 mais. Eu acho que o fut 7 podia ter, cara. Isso é maluquice. Acho que podia ter um 30 a mais, acho que eu podia ir mais longe aí. Na fase você tem o 50, pô. Não é? E eu assisti o 50 de Diadema lá do especial. Meu irmão, tem uns caras de 50 anos que você não dá, que esse tem 50, velho. E os ratos de bola. Lógico. Bifada. Tinha uns 5 lá, meu. Eu falei, esse cara tem 50 anos, né, que nem na China. Mano, físico pá em dia assim e, cara, saindo, tocando bola, buscando jogo. Você vê assim, mas é que a experiência, mano, faz muita diferença. Quando você vai jogar com um povo mais novinho, é isso que você fala. Correria. Você fica vendo, você fala assim, mano. E corre errado muitas vezes. Né? RB Brasil, rápido e burro. Não precisava disso, cara. Tipo, pô, faz isso aqui, só bota a bola lá, faz isso aqui. E é a experiência, mano. Você vai tendo já outras visões de jogo. Isso é claro, porque, por exemplo, esses campeonatos internos do Pinheiros tem a categoria A, que é até 30, B, que é de 30 a 40, sei lá. O campeonato do B é muito melhor do que o do A.
Porque a galera joga muito mais inteligente jogando, mais tranquilo, quando não é tão corrido, né? É muito melhor. Dá mais gosto, né? Esse que eu vejo que é muito assim, o Renato Augusto, cara. O O Renato Augusto, ele sabe os atalhos do campo. É bizarro. Mas É você tá o falando que é um craque. Esse é um craque, meu. É outro nível de jogador. Sim. Mas você vê, assim, a inteligência dele dentro de campo, assim. E também a experiência conta muito. Num time que só tem menino, acho que conta demais. Renato Augusto, Ganso, Felipe Melo. Cara, esses caras cortam um caminho, bicho. Tem mais. É que agora eu lembrei desses três. Mas os caras. Felipe Luiz também, nossa. Não. Não, mas assim, ele é inteligente pra caramba jogando. Sim, Eu acho que ele não entra nessa lista aí que eu falei, não, cara. Por quê, pô? Você colocou o Felipe... Bom, peraí. Você colocou o Felipe Melo. Eu sei que você gosta do Felipe Melo, mas... Craque, bicho. Ah, pá. Felipe Melo é muito craque. Eu sei que o coração fala, mas... Felipe Melo é líder, Felipe Melo é craque de bola, melhor fatiada do futebol. Marcelo entra. Quem que Marcelo? Marcelo Tchuel. Lógico, Marcelo é outro nível. Marcelo, eu esqueci do Marcelo é o top 1 dessa lista aí. O Marcelo é... Nossa senhora, ele dá gosto de ver ele jogando. Assim. Nossa, coisa linda. Craque. Craque demais. Foda. Craque demais. E, cara, aí falando sobre música, conta aí um pouco, assim, a sua trajetória na música agora, assim. Você falou que trabalhou com o Paulo Ricardo, com o Abravanel. Como é que foi esse começo dessa trajetória na música, tal? Como você desenvolveu? E hoje, né, que você tá tocando na banda Angra, você falou pra gente, bem legal, vocês fizeram DVD agora. Eu comecei a tocar com uns 14 anos. Eram uns amigos do basquete que tinham uma banda. E aí um dia eu falei, pô, deixa eu tocar nessa banda aí, deixa eu tocar Triângulo. E aí eles tinham um festival e eu comprei um Triângulo, tinha uma música dos Raimundos, que tinha Triângulo, aí eu fui no festival e toquei Triângulo, tudo errado. Mas eu fiquei louco com aquela atmosfera de backstage, de não sei o quê. Enfim, aí comecei a ouvir muita música, ouvia muito Paralamas, ouvia muito Cássia Eller, não sei o quê, e comecei a ir nos shows e conhecer as pessoas, né? Conhecer os percussionistas que pra mim eram referência. E eles, pô, viam um moleque ali, 15 anos, tocava percussão, que era meio... Você começou a tocar, tipo assim, do nada, assim? Porque essa banda desses meus amigos não tinha percussão. Então eu falei, pô, o jeito de eu tocar com eles é tocar percussão. E eu fui me apaixonando por aquilo. Aí comecei a ir nos shows da Cássia, aí a Lan, que tocava com ela e até Mima, começaram a me levar pros shows, e eu ia pro hotel, e aí ia pra passagem de som, e tocava na passagem de som, e aí ia ver os Paralamas, e ia na passagem... Eu sempre fui um moleque, assim, o que eu gosto, o que eu gostava, eu ia muito atrás, assim, e eu tomava muito cuidado pra não ser entrão, sabe? E aí eu fui me aproximando dessas pessoas que, pô, hoje eles são todos meus amigos, assim. Aí eu me lembro, até tava comentando com o Tony Garrido sábado, que ele participou do DVD do Angra. Nessa época, eu fui um dia, eu fiquei muito amigo, na época da Diana, ela era produtora do Altas Horas. Então toda vez que tinha alguma coisa legal no programa, ela me ligava e falava, quer vir assistir? Hoje tem Gil e Milton, hoje tem Cidade Negra. Gil e Milton, escalão. E aí eu ia sempre no Altas Horas, e ia com o pessoal da Cássia, e ficava lá a tarde toda. E aí eu me lembro que nesse dia do Cidade Negra, o Lira, Eduardo Lira, que era o percussionista dos Paralamas, e aí ele foi tocar com Cidade Negra quando o Herbert se acidentou. E ele era o cara que era meu ídolo, assim, esse ídolo é pra sempre, né? E aí eles foram tocar uma Bob Marley, assim, ele falou, pô, toca essa aqui comigo. Aí me deu uma panderola, assim. Aí eu falei, pô, tô tocando na TV com Cidade Negra, eu tinha, sei lá, 16 anos. E aí eu contei pro Tony sábado. E eu falei, pô, cara, tem uma história que eu era moleque, não sei, ele, caralho, foi sua estreia, então... assim. E aí eu fui me envolvendo, fui tocando com um artista aqui, fui aprendendo com outro ali, até que chega um que é mais de mainstream, mais conhecido, aí as pessoas vão te vendo. Aí tinha uma época que eu ia... Esse programa Altas Horas, coincidentemente, foi um programa que eu fui muito, assim, tocar. Aí eu tocava com um artista, aí esse artista ia no Altas Horas, aí eu ia. Até que o Serginho falou, pô, de novo você aqui. Fica aí já fica aí. Só troca o tutor. Naturalmente, assim. Quem que foi, assim, o primeiro grande nome, assim, que você tocou? Primeiro em ordem, assim. Mas assim, né, os primeiros, assim, que você fala, cara, ele tocou essa pessoa. Porque daí rola também, às vezes, você não tocar com o cara, mas tocar um dia. Uhum. Agora eu não vou lembrar.
Muita gente, E... eu não Mas você lembra, enfim, mas nomes. toquei com, esses aí que você falou, Toquinho, né? Toquinho. Inclusive foi o show, acho que mais especial, assim, que eu me lembro. Fala um show, que foi no Central Park. Caraca. Que a gente gravou um DVD primeiro aqui em São Paulo, em Vinhedo, Valinhos, que era quando eu tocava com o Paulo Ricardo, eles gravaram um DVD juntos. Toquinho e Paulo Ricardo cantam Vinícius de Moraes. E aí a gente gravou esse DVD que nunca saiu. E um mês depois eu recebi um e-mail do empresário Toquinho, falando: Guga, você que tava na percussão do DVD, Toquinho tem um show no Central Park dia 17 de junho. Você topa aí com a gente? Eu falei, vou olhar na minha agenda aqui. Deu aquela valorizada no passe, né? Não, show 5 da tarde, Central Park, lotado, gramado, assim, entardecendo. Meus pais foram pra lá, foi, puta, esse show. Aí depois toquei com Toquinho em alguns shows, gravei o DVD dele de 50 anos de carreira. Aí, enfim, Paulo Ricardo, Toquinho, o Thiago. Aí muita gente, agora eu não vou lembrar mesmo assim, mas tem muita gente legal. E hoje eu toco Maneva, né? Hoje eu toco com o Gabriel Elias, eu gravei o acústico do Maneva, o DVD também. Você curte reggae? Curto, eu toco com um cara que chama Gabriel Elias, que é muito legal. Conheço o Gabriel Elias. Conhece o Gabriel? Toco com uns 7 anos já com o Gabriel, que é um cara... Eu gosto muito de reggae. E o Gabriel, até vou retribuir, porque ele foi num podcast semana passada do Rafael Bittencourt, que é o Amplifica. O Amplifica. E eles falaram de mim super bem, assim, só falaram que eu era mal educado. Mas eu vou falar, o Gabriel é um cara... Direito de resposta. Mas eu vou falar só bem. Ele é muito talentoso, ele é generoso, ele é gente fina. Cara, compõe super bem, canta bem pra caramba, tem ideias boas, gosta de futebol. É um cara muito legal de estar junto. Então, aí, retribuir, viu, Gabriel? E falar do Rafael Bittencourt também, cara, o Rafa é maravilhoso. E é mesmo também. O Rafa tá desde acho que do começo lá do Angra também. E agora trabalhar com o Angra também, pra mim, tá sendo mágico, assim. Porque quando eu tinha essa primeira banda do Triângulo, a gente tocava rock e metal, assim. Aí eu comecei a comprar os instrumentos e a gente tocava Angra. E eu lembro que eu acordava todos os dias, eu tinha um despertador que era CD. E todo dia eu acordava com Carry On. Então, assim, eles fazem parte. Eu me lembro da minha mãe me levar no Shopping Eldorado pra pegar autógrafo. Tinha a tarde de autógrafo lá. Nossa, na época esse era bem forte. Com André Matos, com o Rafa, Confessório na época, os integrantes. Então tá hoje lá e gravar Carry On, assim... Fechar o ciclo. Tipo, cheguei, sabe? Consegui. Eu gravei a primeira vez que eu gravei com o Angra, faz 13 anos. Saiu o disco chama Aqua. Saiu, essa semana aniversariou, assim, fez 13 anos. Mas eu não tinha feito show. Aí no ano passado eu fiz a turnê do Rebirth, de 25 anos. E agora eles convidaram pra gravar o acústico. E aí nós gravamos sábado e aí, se Deus quiser, ano que vem deve ter uma turnê desse, que eu espero estar, né? E que ficou lindo, assim, foi um trabalho, acho que o trabalho mais bonito que eu fiz, assim. Foi muito difícil de fazer, porque as músicas são muito difíceis de tocar, a gente rearranjou tudo, e foi legal participar do processo, né, de ensaio, de... Foi quanto tempo ensaiando? 50 semanas? 3 semanas. As 3 semanas. Mas a gente, às vezes... Intensivão, né? Você falou, das 11 às 6 aí. E às vezes não consegui todo mundo, às vezes não ia batera, que ele teve que ir para os Estados Unidos, às vezes... Um dia o Rafa teve que sair para resolver uma coisa de família, o filho do Felipe foi pro hospital, então assim, cada dia... Tudo acontece, coisa. A rotina da vida, né? A vida vai acontecer. A vida continua. E você tem um estilo que você gosta mais, assim? Eu tenho fases, assim, eu escuto muita coisa. Agora, nas últimas semanas, eu tava ouvindo muito o repertório do Angra, porque eu precisava ficar com aquilo na cabeça. E até eu peguei o celular no Spotify, e hoje eu tava na estrada, eu vi Angra, aí eu falei, não, deixa eu dar uma respirada. Aí eu botei Marisa, que é uma cantora portuguesa. Conheço. Você conhece? Que, inclusive, eu conheci por causa desse livro, que eles citam... A Marisa. Cara, é maravilhoso, assim, uma cantora de pop, é um fado pop, que as músicas são lindas, assim, então eu tava ouvindo metal e pus um fado depois.
Eu tenho fases, Outras assim. Cada época eu ouço uma coisa diferente. Que massa. Cara, eu tenho uma banda que eu gosto muito, não sei se você ouviu falar, chama Stick Fingers, que é da Austrália, tipo um dub com reggae. E eu me arrependo até hoje, você falou que tocou com o Maneva, eles fizeram um show com o Maneva em São Paulo, juntos, cara. Foi no Encontro das Tribos. Que ano foi isso? Foi ano passado, foi este ano, A né? gente tocou nesse festival, será que não? Encontro das Tribos? A gente tocou. Pô, teve Stick Fingers, eu amo essa banda. E teve uma que ia vir, mas não veio, que é a Sublime with Rom. Que é a Sublime, só que aí virou com o Rom, que o vocalista morreu, e eles voltaram 10 anos depois, os tiozão, Sabia. com o moleque. Aí virou Sublime com o Rom. Entendi. Sublime with Rom. Aham. E, cara, eu sou fã número 1, assim, dos caras, assim. É uma banda californiana, é bem regionalizada, não é tão conhecida no Brasil. Mas eu gosto muito, assim, também dos caras, do som dos caras. Ah, mas que legal. É, então. E eles usam, por incrível que pareça, bastante percussão. Não sei se tem muito nos Estados Unidos, eu particularmente não vejo muita banda com percurso e tal. Depende do estilo também, né? É porque por ser um pouco reggaezinho, os caras usam É, bastante também. Mas... Ah, mas... Mas a gente tocou nesse festival aí, acho que, mas foi em BH, eu acho. tem São Paulo, tem BH, tem Rio, tem... O Gabriel faz bastante coisa dessas, assim. E agora a gente tá fazendo muito show com o Maneva, né? A gente tem Sim. aberto os shows do Maneva. Então tava fazendo uma turnezinha junto. Agora deu uma diminuída. Mas tava fazendo bastante coisa junto. Eles são muito amigos, né? O Gabriel e os Manevas. Os marenos. Então é bem gostoso, assim, de viajar. A gente viaja junto de ônibus, é uma farra, assim. Você já viajou mais com a música ou com o futebol? Com a música. Com a música. Bem mais, né? Com o futebol eu fui para uns lugares mais longe, assim. Fui para uns lugares que eu nunca imaginei, assim, tipo Rússia. Jogar em Moscou. Eu nunca imaginei ir pra Moscou. Sim. Mas acho que com a música eu fui... É que vai ser mais aqui no Brasil, assim, mais de viagem de fora também. Você acha que foi mais com a música? Sim, tudo também. com a música. Tudo com a música. Cara, Quantos países? tem ideia? Conta. Não sei. Tem bem? Tem que pegar aquele mapa que rabisca. Ásia, você já foi? Não. Ásia eu também quero muito ir, eu nunca fui. Eu não tenho essa pira, não. Tailândia. Eu gosto de ir pra Orlando, cara. Quer ir lá ver o Mickey? Ver o Mickey, pô. Eu gosto do Mickey. Eu não dispenso uma Itália também. Aí... Uma Toscana, tomar um vinhozinho, comer um queijo, uma burrada. eu acho que isso daí não é melhor. Mas Ásia, não sei, não tem muito essa pira, não. Eu tenho vontade de conhecer a Tailândia pra caramba. Deve ser lindo. Deve ser legal pra caramba. Ilhas Fiji lá, aquela região. Mas Tem se uma me amiga mandar pra agora Orlando, Miami, eu prefiro. Tem uma amiga tailandesa agora. Ah, é? Qualquer coisa. Aí, ó. Tem casa. Olha aí. Precisa de Airbnb já. Já menos um custo. E quais são os seus projetos aí agora para os próximos passos, né? Já finalizou aí esse projeto grande aí com o Angra, Fut7 mesmo também, tá aí com o Atlético e tudo mais. Quais são os próximos Cara, eu não fico pensando capítulos? muito, não. Vou levando, assim. Vai seguindo, né? Eu quero muito fazer essa turnê do Angra, do acústico, acho que vai ser lindo. Fut7, como eu te falei, acho que eu quero jogar mais um ano. E aí seguir só jogando os campeonatinhos menores, assim, depois. Mais de resenha. Porque não tem pressão, porque você pode errar. Sim. Tem uma hora que eu não quero. Às vezes eu penso assim, eu vou pra um jogo decisivo lá, a molecada pilhada, eu falava... Eu gosto, dá tesão. Quando acaba, aí você fala, porra, tá foda, adrenalina e tal. Mas às vezes eu não quero. Às vezes eu não... Então eu acho que vai mais um aninho pra chegar no limite ali. 2, talvez. E a música, cara, não dá pra prever muito, né? É uma coisa que você não... Vai aparecendo e você vai pegando. Vai aparecendo. Né? Na pandemia a gente fez uma música, eu e meu parceiro Renatinho Galozzi. A gente tem um projeto que chama Maquinário Roots, que é um disco que a gente fez que nem deu muito certo, na verdade. A gente não conseguiu divulgar direito. Tem no Spotify, mas não rolou do jeito que a gente queria. E é só um exemplo de como as coisas são. Aí a gente fez uma música pra esse disco e mandou. A gente mostrou pros amigos do Jota Quest. Aí o Rogério falou, bicho, essa música é foda, bicho. Só que era em inglês. Vou fazer uma versão em português, não sei o que. Fez a letra, o Jota gravou, virou single. Aí dessa música, chamaram o Renato pra produzir o show de 25 anos do Jota Quest.
Então, assim, são coisas que... Que vai acontecendo, né? A gente tinha uma banda em 2007, que era o Underfunk, a gente copiava a abertura do show do Jota Quest. A gente gostava, a gente ia no show. Aí as coisas vão acontecendo, você conhece, aí o Rogério gravou no nosso disco, eu gravei no disco do Paulinho, gravei esse disco do Jota, que as percussões foram pro disco. E aí o Renato hoje tá trabalhando com eles e virou, não o patrão, mas virou o produtor do show, né? Que daí depois, quando eles gravaram o DVD, veio o Bonadil que produziu, enfim. Sim. Mas o Renato que fez todo o trabalho. Então a gente não tem muito certeza do que vai acontecer, né? Até o ano passado eu não imaginava tocar com Angra. Agora já são... gravei esse disco novo que vai sair agora, além do DVD acústico. Então são coisas que vão acontecendo. Às vezes você recebe uma ligação, né? Quando me ligaram do Paulo Ricardo, quer tocar com o Paulo? Eu falei, claro que eu quero. Tem algum artista que você ainda não tocou e gostaria? Paralamas Sucesso, meu sonho. Ai, já deixou recado aí. Meu sonho. Será a vida, hein, cara? Pô, Paralamas... Paralamas é meu sonho. E, acho que eles assim. E tem algum time de futsal que você não jogou e gostaria de jogar? Palmeiras. Mas aí você tem que criar o time. Não, Então... eu deixo o projeto na mão. Quem sabe? Eu ir atrás, assim, mas é minha burocracia, eu não tenho paciência. Envolve muita coisa. É uma responsabilidade muito grande. Não vai. Tem que querer, tá? Vontade. E vou nos jogos, vou torcer. E tudo certo. E tá tudo bem também. Tá ótimo. E aí, Libertadores esse ano vai? Se Deus quiser, cara. Que agora o Flamengo caiu, Deportivo Pereira no caminho aí. Pega o Boca, provavelmente. Não, calma. Primeiro tem o Pereirão aí. Cara, Libertadores, se você vacilar, você toma, velho. Não pode baixar a guarda. Soberba, cara. Não, se achar que ganhou, perde. Eu acho que vai dar um Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Pô, seria lindo, cara. Ia ser foda. Só que, jogar com o Fluminense no Maraca é jogar fora de casa, né? É o único é o time que eu não queria jogar no Maracanã. Mais ou menos, porque o estádio é dividido, mano, a renda é dividida. Mas eles jogam muito mais lá do que a gente. Entendi, entendi o que você estava querendo dizer. O time em si, com certeza, é a casa deles, né? É a casa deles. É a casa deles. Mas eu acho que são os dois times mais... E o Boca, né? Se jogar com o Boca na Bomboneira é absurdo, assim. Você foi já? Corinthians mesmo. Fui quando era pequeno. Fui ver Palmeiras e Boca lá, que foi 2-0, que o Lucas Lima fez aquele gol de cobertura. Nossa, nunca mais ele faz aquele gol, inclusive. E quando eu fui jogar lá ano passado, quando eu cheguei lá no primeiro treino, eu falei, o Boca joga essa semana? E aí fala, joga domingo. Eu falei, alguém me leva no jogo, cara. Eles falam, aqui é muito difícil de arrumar ingresso. É como aqui no Allianz, que você tem que ser só sócio. Aí o cara chegou no outro treino e falou, Guga, você vai comigo no... E aí eu falei, sério? Aí o amigo dele é filho do patrão Bermúdez, que era jogador hoje ele é diretor do Boca. Aí a gente passou na casa dele lá, foi pro estádio, sentou num puta lugar legal. Que legal. Os argentinos até, mas tem tempo? Uma curiosidade. Um dos meus ídolos, assim, é o Navarro Montoya. Montoya? Sim. Cara, tudo que eu queria ser era ele, assim, quando era garoto, né? Eu tenho a camisa até hoje, usava e tal. E aí, no ano passado, quando me convidaram pra ir pra Argentina pra jogar o Sul-Americano, eu perguntei pro capitão do meu time, que é o 10 lá, chama Edu Paes, um cara maravilhoso. Falei, Edu, alguém do time de vocês aí, claro que em espanhol, mas eu não vou gastar meu espanhol aqui. Mostra pra gente, eu falei, Edu, algum de vocês conhece o Navarro Montoya? Ele falou, claro, Hugo, achou conosco. Aí eu falei, sério? Aí esse cara, o Edu, trabalha na Secretaria de Esportes de Buenos Aires. E o Navarro Montoya, ele tem uma academia de goleiro lá também. Ele falou, ele vem aqui toda semana. Eu falei, mano, será que dá pra eu conhecer ele quando eu for aí? Claro, Hugo, claro. Aí um dia eu tava fechando o gol, treinando, o Edu me liga. Olá, amigo, como tá? Eu falei, tô bem. Um minuto que um amigo quer falar com você. Falei, beleza, por vídeo assim, mano. Abre o vídeo de Navarro Montoya, velho. Eu falei, mano. Caralho. Ele, que tal? Como tá? Que tal? Navarro Montoya. Aí eu fiquei maluco. Eu falei, aí eu falei, mano, um minuto, posso dar um print? Aí postei assim, eu falei com o meu ídolo, não sei o que. E os argentinos, eles são muito legais. Eles proporcionam essas coisas, assim, eles são, né? Eles são muito atenciosos, eles recebem você muito bem, assim.
Eu tive boas más experiências na Argentina, mas nenhuma com os argentinos em si, cara. Aham. Foi sempre muito tranquilo lidar com os argentinos, saca? Tipo, E Os amiguinhos argentinos também foram sempre legais. e é muito louco, porque eles têm uma... Lá são da resenha também. São. gosto Muito da resenha. Eles têm uma característica de raça, de jogar, que eu gosto muito, e de ser... Como é que eu vou dizer isso sem ser deselegante? Sem ser... Sendo competitivo. competitivo, mas acima da linha da Tem do sangue. ética. Tem do sangue, porque eu entendo o que você tá querendo Em dizer. nenhum momento eles falam que eles vão fazer alguma coisa, mas, por exemplo, quando eu tava jogando lá, a gente jogou todos os jogos, eles são raçudos, eles brigam, e tudo normal. Quando a gente foi jogar contra o Betsport, cara, no primeiro minuto de jogo, meu zagueiro cuspiu na cara do cara do... Aí eu fiz assim, maluco. Aí eu segue o jogo, eu joguei. Cara, de repente meu volante dá um carrinho, velho, no joelho do maluco. Meu Deus. O cara sai do jogo. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí a gente começou a tomar uma lapada, assim. No final do jogo, o brasileiro tá passando, a Argentina dá uma paulistinha, assim, do nada, sem bola. Aham. O cara caiu, saiu do jogo também, de dor. Aí ele olhou pra mim e falou, ô Guga, o cara me chutou, velho. O cara me chutou. Eu falei, o que eu posso fazer, irmão? Eu falei, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, só que em nenhum momento antes do jogo, eles falaram, vamos pegar esses brasileiros, vamos bater, vamos cuspir. É deles. É deles. É cultural. E depois do jogo, nem o que cuspiu, nem o que chutou. Quis arrumar. Não, eles não falam. Eles falam, chutei o cara. Porque aqui é assim, né? Mas É aquela variar, chegadinha e tal. Você viu a chegada que eu dei? Não, acabou. Aconteceu e é isso, pronto. E aí, Pra eles o futebol é isso. exato. Faz parte é do muito esporte. louco isso, cara. Faz parte do Porque esporte. eles são pessoas muito eles são muito bonzinhos. Dentro ali, Matar o é morreu. outra parada. É muito louco. Você vê o próprio Messi, cara, na Copa do Mundo. Messi se transformou na Copa do Mundo. Quem mira o pro para achar da Austrália, tá ligado? Tipo, Sim. e ele é um cara totalmente introvertido, totalmente calmo. Mas assim, dentro de Boa. campo, ali na competição, ele queria muito ganhar da Austrália por conta do Austrália, não, da Holanda, por causa do Van Gaal e tal, aquela coisa toda. Então, eles vivem, uma coisa que eu aprendi com a Argentina é que eles vivem o futebol no puro suco do futebol. Ah, sim. Eu fui Racing e Tucumã, assisti, eu fiquei na barra do Racing. E aí, tipo assim, vamos ver como é que é a Barra Brava, porque eu só assistia, sempre gostei da torcida argentina, mas nunca, né? Falei, cara, vai ser uma experiência legal, os caras conseguiram até um ingresso num lugar melhor. Eu falei, não, vou na Barra. É impressionante, os caras cantam o jogo inteiro assim, eles não veem o jogo, o tempo todo cantando, motivando. Tucumã era o último colocado no campeonato. Eles estavam perdendo de 3-0 do Tucumã, eles não pararam de cantar 1 minuto, acabou o jogo 3-1. Você vê que o Racing fez 2 gols, era pra ser 3-3, os 2 foram impedidos, um eu não sei, o outro tava. Uhum. Saíram cantando e ainda brincando que eles iam pegar o Boca na rodada seguinte, vamos pra La Bombonera e vamos tomar uma lapada e tal. Mas, cara, o tempo todo cantando, porque eles vivem, eles são o Racing. Sim. Eles respiram o Racing. Sim. Quando Aqui- foi isso? Foi esse ano. Então eu vou te contar mais uma da Argentina. Eu tava... Abril, eu acho. O meu foi faz um ano. Aham. Eu tava indo pra lá e escrevi pro Gabi Arias, goleiro do Racing. Aham. A gente se seguia no Instagram, Uhum. já tinha trocado umas mensagens. Falei, Gabi, eu tô indo pra Buenos Aires, vou ficar aí uma semana, vou jogar o Sul-Americano. Pô, de repente, se a gente pudesse conhecer... O cara responde assim, Guga, me avisa quando você chegar, aqui tá meu WhatsApp. Beleza. Uhum. Cheguei lá, mandei um WhatsApp pra ele, falei, fala Gabi, tô em Buenos Aires e tal. Se tiver um tempo um dia, ele falou, que hotel que você tá? Então beleza, amanhã, meio-dia eu passo aí pra te pegar. Cara, o cara passou no meu hotel, Que moral. me pegou, me levou num Starbucks lá, até minha mãe foi comigo. Eu falei, mãe, vamos junto. Ficamos 1 hora batendo papo no Starbucks. Aí ele me levou pro hotel de novo e foi embora. Que massa. Cara, quando é aqui no Brasil que você vai ligar pro... Fala, Cássio, olá, Cássio, como tá aí? Mira, Não vale. quero conhecer, não sei o quê. O cara nem olha, né, cara? Aham. E o cara, o goleiro do Racing, ele é da seleção chilena, né? Aham. O cara passou, foi pra me conhecer, assim. E, né? cara, ele é chileno, né? Não é argentino, mas Sim. eles têm um negócio que é muito legal, assim.
E acho que, assim, o futebol hoje no Brasil, assim, tá ficando até tóxico, assim. Por exemplo, como que o Cássio vai saber e responder se, primeiro, isso não é um golpe, se isso não é alguém querendo se passar pra tentar pegar alguma coisa. Claro. E aí, tipo assim, eu falo porque... Não dá pra ser as caras, não. Conhecia, Não, claro, sim. mas realmente. Não, eu tô falando assim, eu sei que você usa o exemplo do Cássio, mas pro jogador brasileiro é meio complicado também, porque e quando eu digo a gente, envolve a imprensa, a torcida, criou um ambiente no futebol que é quase sanguinário, tá ligado? Tipo, Sim. Mas você vê que lá futebol também, brasileiro. né? Mas lá são as rivalidades de torcida, né? Certo. Você não vê, pelo menos eu não posso estar errado, alguém ameaçando alguém de morte. Tipo assim, um torcedor pro próprio time. Ou um torcedor do Racing chamando o goleiro do Racing, vou matar você e sua família se não tomar um frango de novo, entendeu? Não é comum isso. Aqui no futebol é quase corriqueiro, Exato, né? Mais uma terça-feira, né? Mais uma terça-feira. Ele tava nesse jogo que você foi, do Racing? Ele que tava... Tava É, no gol, tava ele é um goleiro. E a atmosfera desse cilindro também, eu virei fã. Mas tem um time que eu gostei mais, assim, eu conheci, ó. Racing, São Lourenço de Almagro, o River, não consegui no jogo, dentro do jogo, mas fui nos arredores. E no Boca, o Boca não jogou na data, mas também não conseguiria ingresso. O São Lourenço foi o que mais me apaixonou, porque o estádio é na frente da favela, literalmente, é uma rua que é a favela do lado, e os caras respiram o Racing, assim. Aham. O bairro é o Racing. Não, é São Lourenço, você fala. Desculpa, é o São Lourenço. É. E é legal que a gente conheceu a base lá, a estrutura da base, e os meninos que estão alojados lá, eles não estão só alojados, eles têm a obrigação de ir pra escola, ter uma média de notas, e além disso, tem uma horta, que eles fazem uma horta orgânica lá, para usar para os próprios alimentos. Os meninos acho que do 10 ao 16 são não obrigados, né, mas assim, responsáveis por cuidar dessa horta. Então eles tiram tempo, 2 horas do dia deles, claro que tem instrutores ali, pra eles cuidarem, eles têm que prestar os devidos esclarecimentos e tal, cuidar das plantas, Que legal. do alface, do tomate. Outra coisa, a hora que acorda, obrigado a, tipo, esticar a cama, recolher o próprio lixo, tem a tia da limpeza, mas tipo assim, é muito culturalmente diferente, começa da base lá. Sim. Lá o futebol é levado de uma forma muito séria e muito regrada. Aqui no futebol brasileiro, o menino que é muito bom, vou colocar caso, não vou dar nome aos bois, mas assim, caso de Neymar e tal, esses caras são mimados desde o 12, do 13, do 14, você é pica, você é isso, você é aquilo, altos salários. Então a gente acaba criando também uma geração de mimados. Por isso que a seleção argentina, ela sente muito mais o jogo. Por isso que eles ganharam a Copa. Por isso que eles ganharam a Copa. Falou tudo, por isso que eles ganharam a Copa. Porque eles sentem o jogo, eles lutam pelo país. Mas era um tesão ver eles jogando. Velho. Infelizmente Tudo. Infelizmente. Aquele Dibu Martínez, cara, ele tá longe de ser o melhor goleiro do mundo. Ele ganhou o melhor goleiro do mundo, mas ele tá longe de tecnicamente ser. Só que ele foi o melhor goleiro do mundo. Não tem o que falar, bicho. Ele fez uma defesa milagrosa no último minuto da final da Copa do Mundo. E você vê os moleques chamando a responsabilidade. O Julian Martínez, o McAllister, o próprio Depou, cara. O Depou, que aquele cara bate é brincadeira, mas assim, lealdade, assim, chegando pau nos caras, não perdendo uma bola. Tem mais um que é assim, velho. Quem? Ah, não. Quem? Você vai falar dele. Lógico. Ué, você começou a falar, eu pensei no Pete, velho. Pete Martínez. Não, Pitbull mesmo. É com isso que eu encerro o programa, que o cara comparou. Claro. Olha a carreira do Felipe Melo e olha desse Depou aí, pô. Depou, é só a única coisa do Depou melhor que ele tem uma Copa, tá? Foi os Beatles. Ele tem uma Copa. É verdade. Beatles e Copa. E lá a Copa. Sim. Mano, eu queria agradecer demais pelo bate-papo, cara. Foi legal demais. Novamente você tá aqui, dessa vez vai dar tudo certo. Vai sair. Obrigado por você não almoçou hoje, tá? Assim, demais o papo mesmo e pela sua disponibilidade, cara. Pô, que agradeço o convite mais uma vez. Espero que você tenha gostado também. Foi uma delícia. Eu adoro, cara. Ficar contando história, ouvindo também. Foi gostoso demais. Obrigado pelo convite. Quando quiserem, só ligar. Isso. Não tenho mais tantas histórias assim, Daqui a um ano a gente mas volta uns pra 20 saber minutinhos eu consigo. o resto da carreira. Pô. Se vai ter renovação do contrato, Boa, né? boa. Do futsal. Até lá tem alguma novidade aí. É isso.
E é isso, gente. Pra você aí que gostou desse bate-papo, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar. Siga as nossas redes sociais. O meu é @leovalejo, Mari Pratali. @canal Estagiários. E o seu, Guga? O meu quê? Seu Instagram. Seu Instagram? É @Machado Guga. @Machado Guga, dá uma moral lá. Demorou? Segue lá. É isso, tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.